Hoje vamos aprender a diferenciar um diamante de uma imitação observando a cintura ou rondiz. Por essas ranhuras típicas da cintura, a gente percebe que não está olhando para um diamante real. Na verdade, é uma zircônia cúbica. As ranhuras paralelas e as abrasões na cintura, tipo essas, são as marcas mais comuns para identificar a zircônia cúbica. A imitação de diamante mais usada e que não deve ser confundida com o zircão. E agora vamos passar para outra pedra, a terrível moissanite, a imitação de diamante mais convincente de todos os tempos. Se você olhar com cuidado para a cintura, você vai ver as estrias paralelas. Além disso, a superfície tem uma aparência fosca e pálida, igual cera. E vamos lá, a birrefringência, o calcanhar de Aquiles dessa pedra. Você nunca vai ver esse tipo de duplicação nas junções das facetas dentro de um diamante, já que o diamante é refrativo individualmente, enquanto a moissanite é duplamente refrativa e duplica a luz e as imagens. E agora é hora de observar um diamante natural. Os diamantes podem ter vários tipos de cintura. Essa é uma cintura bruta, com grão grosso. Perto do número de inscrição com laser do lado esquerdo, dá para ver um pouco de sujeira que ficou presa ali ao longo dos anos. Esse tipo de cintura costuma reter qualquer substância oleosa ou gordurosa que entre em contato com ele. Não fica muito bonito, mas esse é o típico grão grosso de uma cintura bruta. Na verdade, essa é uma gema que passou por um processo de bruting bem difícil. Neste outro diamante natural, a gente vê novamente uma cintura bruta, mas dessa vez com um grão fino, não grosso, que é menos esburacado, então a tendência é reter muito menos sujeira. Na cintura à esquerda, o natural agora está claramente visível. O natural é uma porção da superfície original do diamante bruto. Essa parte foi especialmente deixada por quem cortou o diamante como prova da autenticidade da pedra. De qualquer forma, nesse diamante a gente percebe que a cintura está visivelmente mais limpa e, como dá para ver pelas imagens, o grão é muito mais fino do que o anterior. E agora é hora de ver uma cintura polida. A gente vê logo de cara como esse tipo de cintura é mais lisa e mais reflexiva, muito mais reflexiva que as anteriores. Sem ter todos aqueles buraquinhos pequenos que normalmente vão pontilhando uma cintura bruta, a cintura polida forma um contorno de diamante bem contínuo e bem uniforme, deixando a pedra muito mais brilhosa. Mas a cintura que realça de verdade o brilho de um diamante é sem dúvida essa aqui, a cintura facetada. Ela é feita de várias facetas minúsculas que se estendem por toda a superfície da cintura. Olha só que coisa linda! Pela capacidade de realçar o desempenho do diamante com a luz, a cintura facetada é a escolha preferida dos cortadores mais modernos e, obviamente, da maioria dos clientes também. Olha só, o diamante parecendo um espelho mágico, né? E a gente chegou à última pedra. E é aqui que mora o problema, porque, infelizmente, esse tipo de pedra pode ter uma cintura multifacetada absolutamente idêntica dos diamantes naturais. Na verdade, se você parar um pouco e olhar aqui, está escrito produzido em laboratório. É um diamante sintético, de laboratório, que tem as mesmas características químicas, físicas e a mesma reação à luz que o diamante natural. Por isso, para distinguir essa pedra de um diamante natural, não adianta só observar a cintura, mesmo que atentamente. Tem que fazer uma série de análises que vão além dessa avaliação precisa da cintura. E por hoje é só. A aula número 41 fica por aqui e foi dada pelo Instituto Gemológico de Gênova.
o queridinho dos internautas, que como sempre gosta de dançar no meio das pedras preciosas. Muito obrigado. Na verdade, a gente se diverte até mesmo fazendo as joias dançarem.